Ricardo, Polícia Federal está nas ruas. É mais uma fase de operação para combater exatamente pessoas que estiveram nos atos de 8 de janeiro. Exatamente, que estiveram, que financiaram ou que estimularam esses atos de 8 de janeiro, né? É a terceira fase da Operação Lesa Pátria. Aliás, assim como a Lava Jato tinha predileção pela terça-feira, né? A maior parte das operações aconteciam na terça, a Lesa Pátria parece que tem a predileção pela sexta, né? Semana passada, sexta-feira, teve operação e hoje, novamente, é o sextou dos jornalistas aí que começa com a operação da Polícia Federal logo cedo. Mas são 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em 5 estados aqui no Distrito Federal, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, além do Distrito Federal, como eu disse, para investigar pessoas que de alguma forma contribuíram para esses atos que geraram a invasão dos prédios públicos, né? E aí uma série de crimes estão sendo investigados. Sextou para os jornalistas, mas não é para os advogados de defesa, certamente que tem um dia muito agitado nessa sexta-feira. Ô, Ricardo, e é claro aí que a gente tem outros assuntos aqui pra gente falar. Flávio Dino, por exemplo, entregou um pacote aí para o presidente Lula, né? Alguns objetivos aí, podemos dizer, de Flávio Dino? Pois é um pacote apresentado, né, com o argumento de que é um pacote para defender a democracia, mas que certamente vai gerar algumas polêmicas, sobretudo no debate junto ao Congresso Nacional, porque trata de temas que são sensíveis, né? Entre esses temas está a discussão, por exemplo, de criar uma mini regulação das redes, porque é uma medida provisória que obriga as redes a fazerem um controle próprio das publicações que atentem contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, responsabiliza as plataformas se elas não fizerem, não cumprirem essa regra de retirar conteúdos relacionados a ataques ao Estado Democrático de Direito. Não é exatamente aquela regulação das redes sociais que o PT fala já há algum tempo, porque aquela é um pouco mais ampla, porque discutiria notícias falsas, né? E aí é mais complicado ainda, porque quem vai dizer o que é notícia falsa ou não, né? O próprio governo federal está sendo acusado de espalhar notícias falsas em seus canais da SECOM, porque traz algumas informações que não são exatamente as exatas. Então, isso vai gerar uma discussão, primeiro, por se dar por meio de medida provisória, né? O ideal seria que isso fosse discutido primeiro no Congresso, e segundo, porque mexe num vespeiro aí, que é essa coisa da responsabilização das Big Techs. Entre várias coisas que devem estar nessa proposta, está, por exemplo, de que as plataformas terão 2 horas para retirar conteúdos do ar quando determinados pela Justiça. Antes havia um prazo maior. Durante a eleição, o TSE criou essa regra de 2 horas e esse projeto, essa medida provisória, vai trazer esse tema. Não sabemos os detalhes, porque ela não foi apresentada ainda, mas ela vai nessa linha e certamente vai gerar polêmica, porque alguns parlamentares podem se considerar alvos dessa medida, né? Além de outras que foram apresentadas. Uma delas é a criação da Guarda Nacional para substituir a Força Nacional. A Força Nacional ela é temporária, ela pega profissionais, policiais militares de todo o país para atuar em situações específicas. A Guarda Nacional, ao contrário, seria um órgão permanente, com comando próprio, concurso público próprio e com um caráter civil e não militar, para proteger os prédios públicos aqui em Brasília e também áreas federais, unidades de conservação, por exemplo, né? Áreas demarcadas. Me parece que essa é uma proposta até um pouco mais razoável, porque ela tira o governo federal das mãos do governo do Distrito Federal do ponto de vista da segurança pública, né? Ô Ricardo, me parece até que, se olharmos do ponto de vista, me parece jurídico, colocar a discussão sobre fake news é o grande problema desse pacotão. Porque, bom, para fazer crimes contra o Estado Democrático de Direito, a Lei de Segurança Nacional já tem, a lei atualizada, inclusive no governo do ex-presidente Bolsonaro, já tem dispositivos muito claros sobre o que é ou não é atentar contra o Estado Democrático de Direito, e acho que há, de alguma maneira, certa clareza sobre este aspecto, já pela tipificação, pela presença de menções constitucionais e legais. Agora, o fato de criar o que é notícia falsa ou não, acho que esse aí é um vespeiro difícil de encontrar um ponto de convergência entre grupos de direita, de esquerda, de extrema direita, etc, não? Mas mesmo a questão da tipificação, há ainda algumas lacunas que precisam ser resolvidas. Inclusive, dentro desse pacote também tem uma proposta de criar novos tipos penais para deixar as coisas mais adequadas. Por exemplo, crimes contra a vida do presidente dos poderes, não está ali
plenamente especificado, então eles querem fazer uma tipificação mais adequada quanto a isso. Há essa discussão mesmo sobre terrorismo e crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Porque há quem entenda que esses casos específicos não podem ser enquadrados na legislação, porque a legislação sobre terrorismo ela ficou muito restrita, inclusive a pedido da esquerda, né? Porque a esquerda é que tentou enfraquecer ao máximo essa lei porque temia que ela fosse usada contra os movimentos sociais. Então tem algumas questões que precisam ser ajustadas do ponto de vista dos tipos penais. Agora, em relação à questão das Big Techs, das redes sociais, a discussão agora, nesse momento, é tratar realmente dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas não apenas com a punição das pessoas que estão praticando esses crimes na internet, mas com a responsabilização, inclusive com multa das Big Techs que não façam o serviço antecipadamente, ou seja, que fiquem esperando que a justiça faça o serviço. Elas teriam que apresentar relatórios mostrando quantos posts elas apagaram, o que elas estão fazendo efetivamente quanto a isso. Essa que é a grande novidade, porque a questão das fake news ainda estaria numa segunda etapa, numa etapa maior de regulação das redes, que aí, como você disse, ainda mais polêmica, né? Ricardo Correia, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Obrigado, Ricardo.